Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um devocional abençoado. Estou aqui para nós estarmos meditando na palavra do Senhor mais uma vez, a palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O Senhor, ele tem poder para fazer, ele tem poder para transformar e ele sabe de todas as coisas. Há pessoas e há lugares nos quais essas mensagens estão entrando e são pessoas conhecedoras da palavra, porém o Senhor manda dizer para você que nós todo momento temos algo para receber do Senhor, temos que aprender, pois nascemos, crescemos, morremos e não sabemos de nada. Por quê? Porque a nossa limitação é pequena, nós somos seres humanos limitados e por mais que nós estudemos, por mais que nós procuremos ser aqui na Terra cada dia mais inteligente, procuramos a sabedoria do Senhor na palavra dele, no temor do Senhor, mesmo assim há coisas e há segredos que o Senhor não vão nos revelar. Por quê? Porque nós precisamos entender que a cada um é dado segundo a sua medida. Existe um potencial em cada um de nós e nós temos que saber que quem controla isso somos nós, diante da nossa fé, diante da nossa pequenez, diante de tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Ele faz esse potencial cada dia maior. Quando nós nos dedicamos, quando nós entendemos que é preciso matar a nossa carne para receber do céu algo novo a todo dia. E por que eu digo todo dia? Porque a nossa carne, ela luta constantemente contra tudo que é do Espírito. Ela não faz a vontade do Espírito, e sim, ela quer sempre fazer a vontade dela. Mas hoje eu quero deixar aqui uma pergunta antes de ler a palavra do nosso devocional. Você tem alimentado o que mais? A sua carne ou o seu espírito? Fortifica na fé e você no dia mau terá, aleluia Jesus, forças, porque o Senhor te conduz. Se você fortificar a tua carne, naquele dia a tua força será pequena. O Senhor também diz na palavra dele que todas as vezes que nós nos sentimos fracos e clamamos a Ele, aí é que estamos fortes, porque Ele guerreia por nós. Somos pequenos, somos falhos, fracos, errantes e pecadores e a todo momento precisamos estar aos pés do Senhor, porque pecamos em palavras, em pensamentos, pecamos no agir, pecamos no falar, pecamos em tantas situações desfavoráveis a nós mesmos que nós nos esquecemos do quão maravilhoso é servir a Deus, que é soberano. Às vezes, nós negligenciamos um tempo de qualidade com o Senhor porque nos acostumamos, ou melhor, a nossa mente se cauteriza. Eu estou dizendo isso de mim mesmo? Não. A Bíblia diz que a nossa mente ela é cauterizada pelo pecado se nós não vigiarmos. E então, ali nós temos alguém de ânimo doble que só a força do Espírito Santo, ou melhor, somente Deus pode dizer se você conseguirá quebrar essa barreira para chegar até o Senhor. Então, muitas pessoas vivem desta maneira e acham que está tudo bem, mas nós temos que entender, se nós cauterizamos a nossa mente e achamos que o pecado é algo normal, nós temos espírito de ânimo doble e isso não é bom. Porque nós vamos caminhar, nós vamos abrir mão de usufruir das coisas do mundo em vão. Porque naquele dia o Senhor vai olhar para mim, para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ah, mas eu preguei, eu falei no teu nome, eu curei. Mas nós temos espírito de ânimo doble, o que é?
Uma casa que dividida não prospera. Por que uma casa dividida? Se tem doble, se tem espírito doble, quer dizer que tem dois senhores. E o Senhor não habita em lugares que Ele não é prioridade. Ou é Ele, não tem segunda opção. Se temos colocado outro Deus junto com Ele, podemos ter certeza que estamos caminhando para a nossa condenação. Ah, mas como assim? Não tem como reverter isso? Tem. A palavra de Deus diz que tem. Porque Ele disse lá em 2 Pedro, ou se não me engano, no 1 Pedro, que filhinhos, não pequeis, mas porém se pecares, tens em mim, Jesus Cristo, um advogado fiel e justo. E até aquele grande dia, Ele está ali para nos ajudar, porque o advogado, ele advoga a nossa causa, ele nos defende, ele acha dentro da lei uma maneira de nos defender e de nos livrar da condenação. Porém, naquele grande dia, ele é juiz, e aí não adianta mais. Então, saiba que enquanto há vida, há esperança de mudança, há esperança de arrependimento, mas depois segue-se o juízo. A palavra de hoje que nós vamos meditar está em João 12, 24. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Imagina se Deus hoje revelasse o grande projeto que Ele tem para a minha e para a sua vida. O que nós faríamos? Porque o que o Senhor faz supera tudo que nós imaginamos. É muito além. Então, a infinita possibilidade, o infinito amor do Senhor nos daria a dimensão de tudo que o Senhor tem para nós, quando na verdade nós achamos que somos nossa mente limitada, nós achamos que vamos só até aqui, dali para frente eu não posso, dali para frente não é para mim, isso não posso, isso não é para mim, porque é assim que nós fazemos. Não adianta dizer, olha, a irmã está sendo radical. Não é verdade, não é assim que nós somos. Se não é numa área, é na outra. Tem áreas que você se supera a uma pessoa, mas tem áreas que você se diminui a zero. Então, não tem como. Nós somos assim. Nós somos pequenos, nós somos falhos. E a todo tempo nós precisamos da graça imerecida do Senhor. E a todo tempo nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus disse para nós, né? Vigiai e orai. Ele não disse orar e vigiar. Porque muito orar, orar também não adianta. Precisamos vigiar. Porque muitas das vezes nós passamos madrugadas e madrugadas orando, buscando, fazendo propósitos de oração, fazendo campanhas e vai para lá e vem para cá, mas quando não estamos em oração, não vigiamos. E quando não vigiamos, perdemos tudo que fizemos. Assim, rapidinho. Como assim? Às vezes nós saímos de uma oração fervorosa e estamos lá e vamos receber um amigo, ou precisamos que um amigo vá nos ajudar a fazer algo e nós o maltratamos. Nós o tratamos como se ele fosse obrigado a estar ali. Nós o tratamos como um empregado. Ah, mas ele não é nosso amigo? Ah, mas aquele dia você está com a, sei lá o que você tem, não é? Sabe aquele dia que você está se achando superior, ou sei lá, eu sei, eu conheço e tal, e dá uma
E aquilo machuca. Aquilo machuca a pessoa que está ali para te estender a mão. Mas nós temos que entender que, mesmo machucados, nós temos que estar ali, porque o Senhor nos capacita e Ele cura. E Ele diz que um ferro afia outro ferro. Então, para se afiar, vai acabar saindo faísca, vai acabar sim machucando, porque o afiar um ferro, ele arranca resíduos, ele arranca aquela parte grossa para se afinar, para ficar um corte excelente. Entende o que Deus está falando para você? E o que isso tem a ver com a palavra? A palavra de Deus aqui está dizendo, o próprio Jesus aqui está falando com os discípulos e com a multidão ali ao seu redor, e ele diz para aquele povo, se um grão de trigo não morrer, ele é só um grão, ele vai apodrecer, ou então os bichos vão comer, e ele é só isso. Mas se você o lançar da terra, ele vai morrer. E aquele processo da morte vai transformá-lo em uma planta, em um pé exuberante de trigo, que não vai dar só um grão, que vai dar muitos grãos. O Senhor está te chamando para que você se entregue nas mãos dele, para que você morra para o mundo, para que ele te renove. Como assim? Eu já sou crente há 30 anos, eu já sou crente há 20 anos, eu sou assim, sou assim. É com você mesmo que eu estou falando. É justamente com você mesmo. Você se estagnou. Ah, mas eu já morri, já nasci de novo, sim. Mas a tua semente precisa ser replantada. Ah, como assim? Você cauterizou. Você parou de olhar por outro ângulo. E por um acaso alguém me disse assim, ontem à tarde, que a espera, né, a expectativa traz mais problemas do que e ele me pediu para refletir. E realmente, sabe por quê? Porque quando estamos na expectativa de algo, nós paralisamos tudo a nossa vida. Nós paralisamos tudo à nossa volta. E nós deixamos, às vezes, de tomar posse ou de viver algo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, esperando. Mas o que o Senhor quer dizer com isso tudo? Como tomar uma decisão? O que fazer? A palavra do Senhor vem dizer que nós temos que fazer como o trigo, morrer para dar fruto. Vamos começar o processo. Vamos nos lançar na terra. Vamos ser esta semente de trigo. Vamos nascer e dar novos frutos. Vamos parar de olhar a nossa bagagem e vamos começar de novo. Voltar ao primeiro amor. Vamos entender. Vamos realmente parar para ouvir a voz do Senhor de novo. Porque já estamos tão achando que nós somos tão habituados a falar com Deus que nós não temos ouvido mais a voz do Senhor. Nós temos ouvido os comichões que agradam os nossos ouvidos
que agradam o nosso coração. E queremos ouvir uma palavra e ficamos assim, pedindo para alguém trazer uma palavra, pedindo para alguém orar. Né? Mas o Senhor hoje está nos chamando para descer. Descer. O Senhor só vai revelar o nosso potencial quando nós nos arrancarmos, nos rasgarmos diante da presença dEle. Se lembre que, em meio à notícia da morte, Davi se levantou, porque não é a morte que é difícil, mas foi o antes. Antes ele se rasgou, ele se despiu da sua realeza, se vestiu de pano de saco e desceu. E enquanto havia vida, ele estava de joelhos, buscando, orando. Mas no momento em que o Senhor levou, ele disse, agora sim. Ele levantou, tomou um banho, trocou de roupa e foi comer. Mas depois da morte não há mais o que fazer. Não há por que chorar, não há por que espernear, não há por que nada. E foi o que Davi nos mostrou. Então não espere a morte física ou a morte espiritual te jogar num abismo sem fim. Porque depois da morte segue-se o juízo. Isso eu estou falando da morte da carne. Mas a morte espiritual, você precisa descer. E o Senhor hoje está te chamando para você se replantar. Para você morrer sim, mas para a carne de novo. Não venha me dizer que você é isso, que você é aquilo, que é a sua... Não, o Senhor hoje está te chamando para algo novo. E para isso você precisa matar de novo, começar de novo, dar fruto, sim, mas você precisa avaliar tudo. Você tem cauterizado algumas coisas na sua vida e o Senhor não tem se agradado. Você tem o DNA de Deus, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas, mas tem vivido com o DNA da terra, lutando com a força do teu braço. Oh, como assim? Pregar, subir em cima de um púlpito e falar das maravilhas do Senhor não é difícil. Qualquer um estuda, chega lá e fala, certo? Agora eu quero ver você viver. Eu quero ver você dar testemunho disso tudo. Porque muitas das vezes as pessoas têm nome, têm posição, têm chamado, são eloquentes, falam bem, prega exorbitantemente bem, maravilhosamente bem, mas o Senhor está te chamando para uma intimidade, porque você deixou de buscá-lo. Você tem feito na força do teu conhecimento. Você não tem mais relacionamento com quem você prega. Você não tem mais relacionamento íntimo de se mortificar para receber do Senhor o melhor. O mundo espiritual te chama para algo novo. Assim, o seu Pai Celestial te chama para algo novo. Pare de viver esse raso, porque você se acostumou com isso.
Eu tenho compromisso com a minha palavra, assim diz o Senhor. Mas você já está. Quantos dos teus estão perdidos, sabe por quê? Porque você não tem relacionamento. Vocês acham que pregar cura, libertação, pregar, aleluia, Jesus, transformação é difícil? Por um lado quando a gente quer viver ela, mas quando a gente só está pregando, o Senhor tem compromisso com a palavra dele, como eu já disse, ela vai fazer às vezes na vida dos outros, mas a sua está precisando de tudo isso. A sua vida precisa ser liberta, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Pare de gritar aos quatro ventos que você é isso, que você é aquilo, porque o Senhor te chama para uma conversa íntima. Você e Ele, para que Ele te diga o que fazer, como fazer. Não subestime, seja servo verdadeiro, porque nesta passagem aqui, mais adiante, no capítulo 13, porque nós lemos aqui 12, né? No capítulo 13, o Senhor vem fazer algo que deixa todos até hoje atônitos, que é o quê? Ele dá o exemplo do que é servir. Porque ele desce e lava os pés dos discípulos. Você já se acha tão grande que não consegue nem sequer estender a mão para alguém na rua? Você já se acha tão grande que às vezes acha que pode humilhar alguém só porque essa pessoa foi limpar a sua casa? Você já se acha tão conhecedor e tão grande que passa por cima dos outros que nem um trator e nem sequer acha que está errado? Reveja seus conceitos. O Senhor te chama para isso. Faça como esse grão de trigo. Você quer continuar sendo grão ou você quer renovar? Você quer dar muitos trigos? Fica essa reflexão hoje. Tome posse da sua palavra, tome posse da sua bênção, porque hoje o Senhor liberou aqui no mundo espiritual algo grandioso e sobrenatural para a sua vida. Então tome posse, porque você é mais que vencedor. Nós não vamos ser, a Bíblia diz que você e eu somos mais do que vencedores. Meu celeiro pode estar vazio, mas é o Senhor quem supre, porque a palavra dele diz que ele supre as nossas necessidades, segundo as riquezas dele. Então, se eu sou filha dele, por quê que eu tenho que passar fome? Talvez esteja em desobediência. Talvez eu tenha sido conivente com algo que desagradou a ele, mas eu sei que diante da presença do Senhor, Ele faz o melhor para mim e para você. Quando nós permitimos, quando nós estamos em obediência. Então tudo está no controle dele, ele não perdeu o controle, tudo está nas mãos dele.
Ele não perdeu o controle. Porque Ele faz na hora certa. Ele não atrasa e nem adianta. Ele faz na hora certa, no tempo certo. Então toma posse da sua vitória. Você é mais que vencedor. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.